Dia, gente. Que saudade de vocês. Como vocês estão? Desde sexta-feira que não nos vimos. Ontem a gente não teve live, mas agora a gente tem aqui uma semana todinha pela frente para passar aqui juntas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu falo muito aqui, mas nem todo mundo sabe o que significa. Como acessar a sua melhor versão? Falando assim parece algo muito raso, né? Muito genérico, mas não é. E a gente ouve muitas pessoas falando sobre acessar essa melhor versão, mas poucas pessoas explicam e nem todo mundo sabe também o que isso realmente significa. Porque, gente, a nossa melhor versão, ela não é algo que a gente cria, embora muitas pessoas até passem essa ideia, né? De que quem a gente quer ser, quem a gente quer se tornar é algo que a gente cria. Na verdade, não é algo que a gente cria. A nossa melhor versão, ela é algo que já existe. Então a gente não cria, a gente revela, a gente traz essa nossa melhor versão para fora. Porque ela já existe. Então a tua melhor versão, ela não precisa ser construída. A tua melhor versão, ela não precisa ser criada. A tua melhor versão, ela já existe aí dentro de ti. Mas, possivelmente, se tu não está vivendo ela está aí de alguma forma distorcida. Ela tá aí de alguma forma bloqueada, né? Ela tá aí de alguma forma condicionada, talvez, à tua realidade, ao teu ambiente, às coisas que tu foi aprendendo aí durante toda a tua vida, né? Então, você não está longe ou separada dessa tua melhor versão. Talvez tu esteja aí, então, desalinhada, né? Um pouco desconectada dela. E eu sei que muitas de vocês sentem, né? Que poderiam estar realizando mais coisas, que poderiam estar vivendo mais, sendo mais, fazendo mais, realizando mais, mas de alguma maneira tem algo aí que não se encaixa com isso. Então, por mais que tu tente, por mais que tu queira, por mais que tu faça, aquele resultado não vem, aquela vida que tu gostaria não vem, e aquela tua melhor versão que tu sabe lá no fundo que mora aí dentro, ela tá escondida e tu não consegue tocar nela, tu não consegue sentir ela, tu não tá conseguindo viver ela. Só que ela tá aí. Então tu não tá longe da tua melhor versão, não. Tu tá desconectada dela. E isso não tem nada a ver com falta de esforço, né, gente? É uma falta mesmo desse alinhamento interno, de entender por que tá acontecendo aí esse distanciamento, essa desconexão. E aqui a gente começa a avaliar, então, qual é a tua essência, qual é a tua natureza, o que é teu de verdade, o que tá aí guardado, escondido, às vezes, embaixo de um monte de dor, né, de coisas que tu já passou, e o condicionamento, né, que tu tem hoje. Então, existe quem tu é na tua essência e existe quem tu aprendeu a ser conforme essas condições, né, os condicionamentos que foram sendo entregues para ti durante toda a tua vida aí. Bom dia, Araci! Então existe a tua essência brigando muitas vezes aí com esse condicionamento, né? De tudo que tu ouviu, tudo que tu aprendeu, tudo que as pessoas diziam que isso era o certo ou desse jeito que tinha que fazer. E tu acabou te conectando com esse externo, que é tudo que te disseram, que te ensinaram, que tu foi aprendendo no caminho. E isso foi te distanciando de quem tu realmente é, né? Da tua natureza, da tua melhor versão. Que é na tua natureza, na tua essência, que está essa tua melhor versão. E talvez hoje
tu não tá vivendo em quem tu é. Tu tá vivendo em quem tu aprendeu a ser. Então, existe quem tu é e existe quem tu aprendeu a ser. E talvez hoje tu esteja vivendo exatamente isso. Quem tu aprendeu a ser. E aí chegou um momento ali da tua vida que tu viu que isso não tá fazendo mais sentido pra ti. E aí tu te sente perdida, tu se sente culpada, frustrada, com aquele sentimento assim de... Ai, parece que tem alguma coisa errada comigo. Parece que nada nunca vai dar certo pra mim. E aí vamos entender que o que é a tua natureza, então. O que é a tua natureza? A tua natureza é a tua essência, né? O que é essa essência, né? A tua essência é o que é natural pra ti. É o que é mais leve pra ti. É o que é verdadeiro, é o que é aí a tua verdade. E o que é o condicionamento? O condicionamento é onde a gente acabou se colocando, que é o medo, as comparações são, né, as comparações, a necessidade de aprovação externa, né, de ser aprovada pelos outros. E aí, a virada que eu quero que tu tenha hoje é a seguinte: eu não quero que tu pense que tu precisa se tornar alguém. Eu quero que tu entenda que tu precisa remover aí todas essas cascas, todas essas dores e tudo que não é você, para daí sim olhar para tua essência. Eu gosto muito de dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu desenhar aqui. Que é assim, ó. Imagina que a gente nasce. Vamos ver se vai dar para vocês verem. A gente nasce uma florzinha. E aí, conforme a nossa vida, o que vai acontecendo? A gente vai passando por situações, e aí pessoas falam alguma coisa pra gente que tem que ser assim, e a gente aprende algumas coisas, e os nossos pais dizem, faz assim, faz assado, esse que é o certo, tem que ser assim, não faz isso, e tudo isso que a gente foi ouvindo durante toda a nossa vida. Aí a gente desenvolveu habilidades para se encaixar às vezes naquele trabalho que a gente nem gostava, ou naquele relacionamento que a gente também não estava feliz. E com o tempo essa florzinha, ela se escondeu atrás de tudo isso. A tua essência, a tua melhor versão é exatamente essa florzinha. É quando a gente tira tudo isso que foi colocado em cima dela e a gente consegue enxergar essa florzinha de novo. É aqui que tá a tua melhor versão. É quem tu é de verdade, é o que faz sentido pra ti, é o que realmente tu gosta, é o que realmente tu quer. E aí, nas maneiras aqui como eu trabalho a te reconectar com essa tua melhor essência, o primeiro passo para isso é tu entender o teu temperamento, né? O que é o nosso temperamento? O nosso temperamento, ele é essa florzinha aqui. Ele é essa florzinha. Então, durante toda a tua vida, tu adquiriu ali dores, bloqueios, né? Tu aprendeu coisas, tu foi te encaixando em padrões, né? Tu foi vivendo ali através de dores que tu tinha, de medos que tu tinha, de aprovação dos outros. E essa florzinha foi se apagando, ela foi ficando ali escondida por trás de tudo isso, né? E entender o teu temperamento é o primeiro passo para te se reconectar com essa tua essência, para te enxergar essa florzinha de novo. Por quê? Quando tu entende o teu temperamento, como ele funciona, o que faz sentido, o que não faz, eu gosto de dizer, né, que o nosso temperamento ele é ali como o nosso manual de instruções, porque quando tu entende o teu temperamento, tu entende também qual é a tua maneira natural de agir, qual é a tua maneira natural de decidir, qual é a tua maneira natural não só de agir, mas também de reagir diante das coisas, qual é a tua maneira natural de se comunicar. E quando a gente ignora todas essas informações, a gente fica forçando coisas ali que não são naturais para nós
e isso não se sustenta por muito tempo. E aí chega um momento da nossa vida que a gente se vê ali perdidas. E eu já passei por isso também. E eu atendo todos os dias, né? Muitas mulheres que estão nesse momento. Muitas chegam pra mim e falam assim, eu nem sei o que eu quero da minha vida. Eu sei que não tá bom assim, mas eu me sinto perdida. Esse é o maior sinal de que tu tá desconectada dessa tua essência e desconectada então da tua melhor versão. Por que que eu te chamo de melhor versão? Porque quando tu te conecta com essa tua natureza, com essa tua essência, todas as coisas que tu fizer que fazem sentido pra ti de verdade, elas vão fluir de uma forma muito mais leve, muito mais natural. E talvez até aquela mesma coisa que hoje tu faz hoje não tá dando certo, mas se tu fizer de uma maneira diferente, que pra ti faça sentido, tu vai ter aquele resultado que tu busca, que talvez tu tá tentando aí fazer na força, do jeito que o externo te ensinou, que te disseram que tinha que ser, que tu aprendeu, e pra ti não funciona. Aí muitas vezes tu vê aquela pessoa, e é que vem a comparação também, que tá tendo muito resultado fazendo o mesmo que tu. E aí tu olha e pensa, mas o que essa pessoa tá fazendo por que pra ela dá certo e pra mim não é? E na verdade, muitas vezes não é nem o que ela está fazendo, é o como ela está fazendo. E aí se tu tentar fazer exatamente igual a ela, pode ser que pra ti não dê certo. Por quê? Porque tu não é igual a ela. A gente tem vários grupos de pessoas, né? Diferentes. Então, a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. Ir pra academia. Para uma pessoa vai funcionar ir pra academia sozinha. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer lá a musculação dela sozinha, em silêncio, no máximo ali com fonezinho de ouvido pra ninguém nem falar com ela? E pra ela vai ser confortável assim? E se ela fizer desse jeito, ela vai conseguir ter disciplina e ir todos os dias pra academia? Tem aquela outra pessoa que gosta de barulho, de conversa, de movimento, de estar com um monte de pessoas. E pra ela vai funcionar, ela vai conseguir ir todos os dias pra academia, ter disciplina, se ela estiver num ambiente assim? Agora imagina a gente inverter esses papéis. Imagina a gente pegar essa pessoa que gosta muito de conversar, de estar com pessoas, de barulho, colocá-la lá presa numa sala fazendo musculação sozinha em silêncio. E imagina a gente pegar essa outra pessoa que ama ficar ali quietinha, sozinha em silêncio e colocá-la lá no meio da muvuca. Concorda que no início elas até podem conseguir ter ali uma constância, ir todos os dias pra academia, mas vai chegar um momento que elas vão se esgotar disso, elas vão pensar assim, isso aqui não é pra mim, eu não consigo. Aí ela vai pensar o quê? Eu não consigo ser disciplinada, eu não consigo manter uma constância na academia. Quando, na verdade, ela simplesmente estava ali fazendo da maneira errada que pra ela não funciona. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui é para te entender de uma maneira muito simples a importância da gente conhecer o nosso temperamento e como isso influencia em qualquer coisa que tu queira realizar. E isso aqui também explica que existe aí uma melhor versão tua, que as coisas vão ser leves, feitas da maneira que pra ti faz sentido, que as coisas vão fluir, que os resultados vão vir. Isso muda totalmente a tua vida, os teus resultados e a maneira, inclusive, como tu se enxerga. Então, a maneira como a gente se vê, ela tem muito relação com isso, né? De como a gente reage diante das coisas e entender que tu tá fazendo muitas vezes tudo de uma maneira que pra ti não funciona. E que não tem nada de errado com aquela meta que tu tem, com aquele sonho que tu tem, com aquela vontade que tu tem. Mas a maneira como tu tá funcionando não faz sentido com quem tu é. E aí é por isso que não tá dando certo, por isso que não tá trazendo resultado. E por isso que é tão difícil, tão pesado pra ti. Por isso que tu tem que se esforçar tanto. E nem se esforçando tanto o resultado vem. Ah, não tem problema, Nilza. Vai ficar gravada depois, tu pega o início ali. E o início da live de hoje, gente, é muito importante, porque eu expliquei aqui bem explicadinho, né? Pra vocês entenderem todo o resto e pra fazer sentido pra vocês também se identificarem. Então faz isso mesmo, Nilson.
volta lá depois e assiste desde o início de novo, tá? E, gente, quando a gente ignora tudo isso, né, quando a gente fica forçando algo ali que pra gente não funciona, isso não vai se sustentar no longo prazo. Então, quando tu tenta viver ali fora dessa tua natureza, fora dessa tua essência, o que que acontece? Tu acaba te esgotando. Mas quando tu entende o teu temperamento, quando tu entende a tua natureza, a tua essência, e tu começa a trabalhar com o que funciona de fato pra ti, tudo começa a fluir. Sabe? Parece que as coisas magicamente começam a se transformar na tua vida. E não. É justamente a maneira como tu tá fazendo as coisas que vai mudar. Porque tu entendeu que não é tua culpa. Porque tu entendeu que não tinha problema nenhum contigo. Que não tinha nada de errado contigo. Que simplesmente tu tava tentando fazer de uma maneira que pra ti não funciona. Agora, lembra que eu falei pra vocês que existe ali uma maneira como a gente se vê? E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui também, porque a gente age também de acordo com o que a gente acredita sobre nós. Então, como a gente se vê, quem eu acredito que eu sou, né? E aí, se tu tá nessa situação, desconectada aí da tua natureza, desconectada da tua essência, desconectada aí dessa tua melhor versão, essa tua autoimagem hoje, essa maneira como tu te vê, ela pode estar de uma mulher que é muito insegura, de uma mulher que tá travada, de uma mulher que se vê e se sente incapaz. Consequentemente, por se ver assim, você vai agir assim também, mesmo querendo o contrário. Então é como se fosse assim, ó, eu gostaria de ser uma mulher segura, né? Que se sente capaz, que faz o que precisa fazer. E mesmo querendo muito agir assim, não consegue. E aí tu acaba não vivendo o que tu quer viver, não fazendo o que tu gostaria de fazer. E aí tem aquele sentimento, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu simplesmente não faço. Simplesmente não consigo. E aí tu vive ali sempre, tu vive, né, acreditando que não merece. Inconscientemente. Por quê? Conscientemente, o que tu pensa? Eu quero viver isso, eu sei que eu mereço isso. Inconscientemente, no automático, tu não vive o que tu quer e tu não acredita que tu merece. E aí é aqui que entra o nosso próximo passo. Eu sempre digo que o primeiro passo para te ter ali para te acessar essa tua nova versão é tu entender o teu temperamento. O próximo passo é desbloquear, destravar tudo que tá te impedindo de enxergar quem tu é de verdade. E aí que entra a reprogramação mental. E é aqui que entra a vida real. Sabe o teu dia a dia? E aqui, quando eu falo em reprogramação mental, eu gosto de ressaltar que reprogramar uma mente não é sobre ficar repetindo afirmações positivas a teu respeito. Não é sobre ficar ouvindo áudios de reprogramação mental para mudar ali os teus conceitos. Isso é algo que vai potencializar os teus resultados depois de tu resolver a raiz disso. Reprogramar a tua mente é sobre tu acessar a raiz, sabe? Acessar de onde vem esse problema, onde que isso tudo começou. É ressignificar, é dar um novo significado, um novo sentido para aquilo que está te travando. É te trazer bem na realidade, é te trazer para a verdade, porque tu é essa mulher maravilhosa. Existe aí essa melhor versão que a gente fala, só que tu tá longe dela, tu não tá conseguindo enxergar ela, tu tá como o desenho ali que eu mostrei no início da live, escondida. A florzinha tá escondida atrás de um monte de coisas que foram acontecendo. Aí no exemplo que eu dei, eu dobrei aqui, mas no exemplo que eu dei, a gente consegue ver claramente o seguinte, ó. A florzinha aqui é a tua essência, né? O teu temperamento. A florzinha, com tudo que tu aprendeu, tudo que te falaram, tudo que, né, tu passou ali na tua vida, isso tudo que fica por cima aqui da florzinha
São as travas que tu tem, os bloqueios que tu tem, os traumas, as dores. Quando a gente entende o temperamento, tirando tudo isso, e ainda reprograma a tua mente, não só tu vai enxergar essa florzinha de volta aqui, como essa florzinha provavelmente ela vai crescer, ela vai dar várias outras florzinhas. Por quê? Porque a partir daí tu consegue realizar muitas coisas em todas as áreas da tua vida. Não é só ali na parte que a gente reprograma. Gente, quando a gente tá com algo ali travando a gente e a gente olha pra isso, a gente resolve isso, a gente começa a ver todas as áreas da nossa vida se alinhando também. Por quê, gente? Porque a gente é uma coisa só. Quando tu dá esse primeiro passo de entender ali o teu temperamento, tu já vê tudo se resolvendo ali na tua vida, porque tu passa a te enxergar de uma forma diferente, então a tua autoimagem muda. Só que existem coisas mais enraizadas, que é aquilo tudo que tava tapando ali a florzinha, que precisam ser resolvidas. Aí a gente entra aqui com as ferramentas, né, da reprogramação mental para resolver. Aí vocês imaginam uma mulher que estava totalmente desconectada da sua essência, desconectada da sua natureza, cheia de travas, cheia de bloqueios. E ela entende o seu temperamento, entende como ela funciona, entende tudo que pra ela faz sentido e ainda resolve todas essas travas, esses medos, essas inseguranças. Vocês têm ideia do que isso transforma a vida de alguém? E a partir daí tu começa a acessar essa tua melhor versão. Porque a tua autoimagem, ela vai acompanhar toda essa mudança. Então antes tu te via como? Tu te via como uma mulher que era um erro, que nada nunca ia dar certo pra ti. Tu se sentia culpada, frustrada, insegura, perdida. E depois de passar por tudo isso, tu passa a entender que existe como potencializar tudo aquilo que tu tem de bom. Mas também existe como gerenciar os teus pontos fracos. E com todas as tuas travas ali resolvidas, se a pedra não tá mais ali no caminho, tu vai conseguir passar facilmente. E esses dois passos aqui, eles são os dois principais grandes passos para te transformar totalmente a tua vida e a tua realidade, a tua autoimagem, como tu te vê. O como tu chega ou não nos resultados que tu quer, na vida que tu quer. E de novo eu repito, tu vai olhar, geralmente vocês vêm pra mim, independente se tu vem pra fazer um processo completo, pra fazer uma análise ou pra fazer uma sessão de reprogramação mental que seja. Vocês sempre vêm com um problema. É aquele que tá doendo mais nesse momento, aquele que mais incomoda, aquele que tira a tua paz. É aquele que quando tu deita a tua cabeça ali no travesseiro te incomoda. E aí a gente vai olhar pra ele pra resolver ele, independente de por qual caminho a gente decidir aqui juntas. Só que tu vai ver que tirar essa pedra ali do caminho vai fazer com que tu vá resolvendo todas as outras coisas que vêm depois. E é um caminho sem volta. Que bom, né? Um caminho sem volta. Porque daí tu começa a te conhecer, tu se sente presente na tua própria vida, tu para de viver naquele automático de não conseguir fazer as coisas que tu gostaria de fazer. Tu começa a ter escolhas e conseguir fazer o que tu escolheu. Antes tu não conseguia. Antes tu escolhia, tu decidia, tu sabia o que tu queria, mas simplesmente tu não conseguia agir. O nosso comportamento, ele vem desse automático. E quando aqui dentro tá tudo desorganizado, as tuas ações vão ser da mesma forma. Agora, quando tu te conhece, quando tu se reconecta com essa tua essência, quando tu limpa o caminho, tira toda aquela sujeira, todas aquelas travas ali, tu volta a ser quem tu realmente é. Então, entendendo quem é a tua natureza e vivendo não mais pelas dores, e sim pela tua natureza, pela tua essência. Aquela florzinha, ela volta a sorrir, né? Ela volta a dar mais flores, ela volta a brilhar, ela volta a perfumar.
Eu gosto de dar o exemplo da florzinha, porque é exatamente assim, tu é essa florzinha. Então, quando eu falei lá no início da live que a tua melhor versão, ela não precisa ser criada porque ela já existe, ela precisa ser revelada, ela precisa ser extraída porque ela tá aí dentro. Todas nós temos a nossa melhor versão guardada aqui dentro, né? Mas na maioria de nós está com essa nossa melhor versão escondida, atrás de todas essas dores, atrás dessa falta de se conhecer, atrás dessa autoimagem distorcida a nosso respeito. Então hoje, se tu quer olhar para tua melhor versão, entender ela, se reconectar com ela e principalmente viver a tua melhor versão, agora tu entendeu que existe um caminho. Tá, Letícia, mas por onde eu começo? Eu não sei. Eu não sei qual é o teu contexto, qual é a tua realidade hoje, qual é o teu momento e qual é o teu maior problema hoje. O que tu faz? Digita aqui eu quero. Eu vou te chamar para uma conversa e juntas a gente vai entender. O que hoje faz sentido para ti? Qual é o primeiro passo que tu precisa dar para resolver isso aí na tua vida? E aí juntas a gente vai entender. Tu precisa entender o teu temperamento, tu precisa passar por uma reprogramação mental, tu precisa de um processo completo. O que tu precisa e principalmente o que faz sentido para ti hoje, o que tu quer, por qual caminho tu quer começar. Conversando, a gente entende juntas. Então faz muito sentido tu digitar que eu quero, seja aqui na live, seja me chamar lá no direct, seja tu colocar aqui abaixo dos comentários, porque a live vai ficar salva. Digita eu quero. Então, se tu quer aí se conectar com a tua melhor versão e principalmente viver a tua melhor versão, digita eu quero, que o resto eu vou te conduzir. E, gente, esse primeiro passo eu sempre falo, né? É o mais difícil. Por quê? Existe aí muita resistência, existe aí uma mulher afastada da sua melhor versão, desconectada da sua natureza, da sua essência e cheia de dores aí agindo por ti. Quando eu te trago aqui a solução para resolver todos esses problemas da tua vida, parece distante, parece que não é verdade, parece que tu não vai conseguir ou tu não vai ser capaz. Mas é porque tem tudo isso aí escondendo essa tua capacidade, cobrindo essa florzinha. Então, esse primeiro passo, ele é mais desafiador porque mesmo com essa tua autoimagem distorcida, com esse sentimento aí de que tu não é capaz, de que tu tá perdida, e talvez tu pense assim, eu nem vou chamar a Letícia porque eu nem sei qual é o meu problema, eu tô perdida. Mas estar perdida é um problema. Então, se tu sente assim, ó, não sei nem o que falar, só sei que não tá bom aqui, me sinto perdida, me chama do mesmo jeito, que juntas a gente vai inclusive entender, tá perdida por quê? Aonde que isso começou? E a partir desse diagnóstico, aí a gente vai conduzir os próximos passos. Gente, é surreal, surreal. Sexta-feira a gente tem, né, o nosso quadro, que nem toda sexta acontece, porque tem toda aquela questão, né, de que são convidadas que vêm aqui. Então, sempre que tem uma convidada disponível, eu trago elas na sexta para elas contarem a história delas, né, como foi o processo delas. E nessa sexta eu acredito que vai dar certo as agendas aí para trazer uma convidada que passou bem recentemente por esse processo e eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir a história dela. E é aquela questão, muitas vezes é essa pessoa, se for ela que vai vir, né? Mas eu vou usar aqui como exemplo mesmo assim, foi aquela pessoa que quando eu fiz a pergunta, porque quando tu vai passar por qualquer processo comigo, eu vou te perguntar, o que hoje tá te incomodando aí? O que te tira a paz? O que quando tu vai deitar no travesseiro te incomoda? O que tu quer resolver aí primeiro na tua vida? Eu sempre vou te fazer essa pergunta. E quando ela veio para fazer o processo comigo, o que ela me falou? Eu não sei. É muito difícil responder isso. E ali, durante, né, o processo, durante as conversas que a gente teve, ela entendeu. E hoje ela tá aí neste processo de resolver isso. Já com muitos resultados, principalmente
ela com ela mesma, né? A autoimagem dela, como ela está se vendo agora. Como ela está alinhada com essa essência. Então isso faz totalmente diferença na nossa vida. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro muito de mim, né, lá do início, porque eu era uma pessoa que antes de conectar, de reconectar, né, com essa minha essência, antes de olhar para as dores que eu tinha, e temos dores a vida inteira para resolver, né, gente? Eu tenho, vocês têm, a gente sempre vai ter, mas eram aquelas que naquele momento estavam ali me travando, me impedindo de viver a vida que eu queria. Quando eu olhei para isso, quando eu entendi isso, eu senti não só como, me reencontrei. Eu senti assim, ó, como eu tivesse renascido. Sabe como se eu tivesse recebido de volta uma vida que eu tinha perdido? E sabe o que é mais incrível? E aí, se tu olhar a idade que eu tinha, né? 38 anos, 39 anos mais ou menos na época, tu olhar e pensar assim, nossa, mas eu perdi 39 anos da minha vida sem saber disso daqui, sem resolver isso aqui. E aí agora contando pra vocês, olha o insight que vem pra mim. Em 3, 4 anos, eu vivi coisas que em 38, 39 eu não tinha vivido. Então, independente da idade que tu tem, se tu pensar, mas agora vale a pena olhar pra isso, resolver isso, já tô velha. Gente, eu atendo pessoas de 70 e poucos anos que fazem análise de temperamento e começam a se ver e viver de uma maneira diferente. Então sempre vai valer a pena. E aí, se eu olhando agora, né, nesse momento que eu tô, de como tudo mudou pra mim, principalmente a maneira como eu me via e os meus resultados. E eu pensava, meu Deus, quando eu acessei essas informações, eu pensava, meu Deus, eu passei 38, 39 anos na minha vida sofrendo com isso. E eu poderia, em pouco tempo, resolver. Por que eu pensava, por que eu não acessei isso antes? Mas eu acessei no momento em que era para eu acessar, né? Só que agora, olhando para trás, eu olho tudo que eu vivi nesses últimos 4 anos e é muito, muito, muito mais do que eu poderia imaginar em tão pouco tempo. Então, aqueles 39 anos que ficaram para trás, eu precisei viver até para conseguir chegar naquele momento e dar o basta, né? Dizer, não, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero mudar. E talvez, independente da idade que tu esteja hoje, tu tá nesse momento de dar o teu basta. De se entender, de se olhar de uma maneira diferente, de tirar todas essas dores aí que te impedem de avançar, de realizar o que tu quer, de ter a vida que tu gostaria de ter. Gente, isso influencia, quando eu falo em todas as áreas da nossa vida, é em todas mesmo. É na saúde, é na tua autoestima, é no financeiro, é no profissional, é no teu relacionamento com as pessoas, com o cliente, com família, é tudo. Então, se tem uma coisa que, se tu me perguntasse aí, qual é o primeiro passo? Tá, eu também quero viver essa transformação aí. Eu quero acessar a minha melhor versão. Qual é o primeiro passo? Por mais que tu tenha muitas travas para resolver, o primeiro passo eu diria que é tu te reconectar com essa tua melhor versão, dando esse passo de entender o teu temperamento. Nesse passo de entender o teu temperamento, tu vai... nunca é tarde para recomeçar. Com certeza, Nilza, nunca é tarde. Nesse primeiro passo de tu entender o teu temperamento, tu já vai começar a ver o que ali não é natural para ti, o que não é a tua essência, o que são dores, o que são traumas, o que são travas e bloqueios que tu tem. Então a gente já começa a separar. Opa, essa aqui sou eu, essa aqui não sou eu, essa aqui é minha dor. E a gente já vai separando e vendo aquela florzinha de volta. Quem chegou depois, assiste a live desde o início para entender, porque eu expliquei bem explicadinho. Esse é o primeiro passo. E a partir desse primeiro passo, tu vai ter energia, coragem
disposição e tudo mais que tu precisar para continuar o teu processo e dar os próximos passos. E aí olhar para as tuas dores, e aí reprogramar a tua mente, e aí entender tudo que tu quiser entender aí, resolver tudo que tu quiser resolver também. Tá, e se eu não quiser começar pela análise de temperamento? Tem vários outros caminhos. Por que eu tô falando isso? Essa semana a gente vai falar a semana inteira aqui sobre temperamentos. Então amanhã a gente tem live de novo, quinta. Amanhã é quinta, tá? A gente vai falar também sobre, a gente vai continuar esse tema, a gente vai aprofundar um pouco mais ainda. Eu vou te deixar com mais vontade ainda de entender o teu. E quem tá aqui já sabe o seu, já passou por processo comigo, comenta aqui embaixo. Comenta para quem não tem ainda acesso a essas informações, quem ainda não passou por esse processo, entender o que é, como é e o quanto vale a pena. Né? Porque uma coisa é eu vir aqui contar para vocês como foi para mim, né? Contar aqui sobre pessoas que eu atendi, mas quando a pessoa vem aqui e fala, ó, eu passei por isso e vivi isso, é diferente, né? E aqui eu quero que umas encorajam as outras. Eu quero ver mulheres incentivando outras mulheres, apoiando outras mulheres. E essa é uma maneira da gente se apoiar, se ajudar e dizer, vai lá que tu consegue, se eu conseguir, tu também consegue. E, gente, isso é muito claro pra mim. Eu vejo as pessoas, às vezes, com problemas ali que pra ela parecem assim, ó. Pra ela, parece não, pra ela é o maior problema do mundo. É como se aquilo não tivesse solução. E aí eu posso olhar pra ela e dizer, olha, se eu conseguir, tu também consegue. Todas nós podemos, tá? Não existe diferença nenhuma entre nós. Eu só digo, o nosso cérebro é igualzinho. O que muda? A programação de cada um. Então, mudar a programação do nosso cérebro, mudar a maneira como a gente se vê, é o que vai fazer diferença entre quem consegue e quem não consegue. Então, vamos parar de se limitar? Vamos sair desse lugar de não conseguir? De se sentir perdida, de se sentir culpada, de se sentir frustrada, incapaz, de não conseguir realizar o que deseja? E vamos para esse lugar de acessar e viver essa tua melhor essência, a tua melhor versão, né? A tua essência, a tua natureza. Desconectar aí de todas desconectar não, né? Se reconectar com essa essência e tirar as pedras do caminho, principalmente, né? Porque se tu tá hoje vivendo na dor, se o lugar que tu tá só consegue ver medo, insegurança, conflito, dificuldade, tem algo errado aí, porque a vida não é assim, gente. A vida, ela tem que fluir naturalmente. Assim como a gente respira, as coisas precisam acontecer. Tu não é uma pedra pra tua vida ficar aí parada no mesmo lugar. Tu é que nem aquela florzinha que eu mostrei ali no desenho e usei o exemplo pra falar pra vocês do que é a tua essência. As coisas precisam fluir aí na tua vida. Se não estão fluindo, existe algo errado e tu precisa olhar e resolver. E pra gente resolver qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa começar pela base, que somos nós. Então comece por ti, certo? Então eu espero vocês aqui amanhã e quinta, a gente vai aprofundar mais ainda. E sexta a gente vai ter convidada pra vocês ouvirem mais relatos ali além do meu, né? Pra te encorajar a olhar pra isso, resolver isso. E escolher onde é que tu quer estar. Porque se hoje tu não tá tendo os resultados que tu gostaria, por mais que tu conscientemente diga, quero estar nesse lugar e não consegue, é porque tu tá aí num automático que está te comandando. A gente tem duas opções. Ou a mente comanda a gente, ou a gente comanda a mente. Então eu quero que tu escolha comandar a tua mente. Se tu tá nesse lugar em que tu quer fazer as coisas e não consegue, a tua mente está te dominando e tá errado. É tu que precisa aprender a dominar a tua mente, tá? E eu tô aqui pra te ajudar nesse caminho. Obrigada, Lu! Certo, minha gente?
Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e amanhã vamos continuar esse assunto aqui, aprofundar um pouco mais, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus.